Queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Amém? Para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita assim comigo: para todo tempo há um propósito, e para todo propósito um tempo. Agora abre aí em Eclesiastes 8, versículo 5, 8, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Eclesiastes 8, versículo 5, a parte B e versículo 6. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada propósito. Diga assim: há um tempo certo, há um propósito certo e há uma maneira certa de agir. O que eu quero falar com vocês sobre hoje é a relação entre tempo, propósito e atitude. Vira para o seu irmão e diga: relação entre tempo, propósito e atitude. Querido, isso é muito importante para você que quer viver uma vida de sucesso, né? Não quer simplesmente nascer, crescer, reproduzir e morrer, mas quer viver uma vida no centro da vontade de Deus, alcançando tudo aquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas com essa disposição eu tenho aqui nessa noite? Nós vamos aprender sobre a relação entre tempo, propósito e atitude. Então, para ficar bem fixado, vira para outro irmão e diga: tempo, propósito e atitude. Você vai entender muito bem nisso. Por exemplo, qual é a relação disso tudo, pastor? Vou dar o exemplo do futebol. O tempo numa partida de futebol é tudo, sim ou não? Né? Se resume no tempo. Você tem ali um tempo para jogar, que é dois tempos de 45 minutos, que na verdade é um tempo de 90 minutos. Obrigado, que né? 2 e 2 são 4. A partir daí é só o Espírito Santo me revelando. Então, você entende que dentro de uma partida de futebol, para entrar para jogar, você tem 45 minutos de um tempo e 45 minutos de outro. Amém? Então você tem um tempo estabelecido. Você geralmente tem um propósito. Por exemplo, quando o Corinthians vai jogar, o propósito sempre é vitória. Calma, irmão, que eu vou falar. Nem sempre atinge o objetivo. Aí os palmeirenses, isso aí que eu ia falar. Na maioria das vezes está atingindo. Bom, vamos lá. Mas então você entende, numa partida de futebol, há um tempo estabelecido. Há um propósito estabelecido, sim ou não? Mas se a equipe não agir da maneira certa, no tempo certo, para o propósito certo, ele vai alcançar o objetivo? Não. Adianta fazer gol depois do tempo, depois que acabou o jogo? Adianta fazer até no último minuto, né? Falar nisso, gente, né? Vamos deixar o Timão pra lá. Mas adianta fazer até no último minuto. 44 do segundo tempo. Pá, gol. Timão venceu. Mas depois do tempo, não adianta. Então diga: relação entre tempo, propósito e atitude é o segredo do sucesso da sua vida. Então fala: presta atenção hoje, irmão. Eu quero chamar a sua atenção sobre dois tipos de tempos que existem. Existe o tempo cronos, que daí vem a palavra cronômetro, que é o tempo dia, horas, minutos, né? Minutos, horas, dias, semanas, meses. Quantos estão entendendo? É um tempo no espaço, né? Um tempo cronometrado. Diga assim: tempo cronometrado. Agora, existe um tempo que Deus chama de tempo
kairos, que não é um tempo cronometrado, mas é um tempo de Deus. Tempo kairos significa um tempo oportuno, uma oportunidade de Deus quando ele vem para um propósito. É uma visitação de Deus dentro do tempo cronos. Diga amém. E Deus tem algo para você, Deus tem um tempo determinado para você nessa noite. Quantos entenderam a diferença de tempo cronos e tempo kairos? Por que é importante você discernir o tempo cronológico? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Seis. 9 e 10. Por que você precisa discernir o tempo kairos dentro do tempo cronos? Para não viver como insensato. Lá no 6 está escrito advertência contra a insensatez, ou contra o insensato. Aí nós vamos ver o versículo 9 e 10. Diz assim: até quando, insensato, você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Fala do seu sono. É importante você gravar essa palavra aí. Fala sono. Vou voltar ao texto. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Olha aqui para mim. Sabe como o insensato vive os seus dias? Esperando as coisas acontecerem. Isso é a prática do insensato. Mas o sábio, por sua vez, é muito diferente. Abre em Salmos 90 para você ver. Como o sábio usa o seu tempo cronológico. Salmos 90. Versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias. Olha o sábio. Em vez dele, ele fala: Deus, me ensina a contar os meus dias, o meu tempo cronológico, porque eu quero viver de maneira sábia. Há uma diferença de como o insensato usa os seus dias naturais. E há uma diferença entre o sábio, como ele usa os seus dias naturais. Quem quer ser sábio aqui? Segura sua mão lá em cima. Então peça sabedoria a Deus, porque ele diz: Deus, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance essa sabedoria. Porque se você não pedir essa sabedoria de Deus, que é o que nós vamos estudar hoje, você automaticamente vai viver como insensato. Um pouquinho para dormir, um pouquinho para descansar. Um pouquinho porque está cansado, vai descansar de novo. Vai esperar mais um pouquinho, porque não chegou nada ainda na sua mão para fazer. E o insensato vai vivendo assim. E os dias vão se passando. Mas o sábio, ele aproveita o seu tempo cronos, porque ele está prestando atenção nas oportunidades que Deus está trazendo. E assim, com sabedoria, ele vive dia após dia. Quem é sábio, diga amém. Entenderam a necessidade de entender o que é o tempo cronos e o tempo kairos? Entenderam? Entenderam que o tempo kairos vai agir dentro do tempo cronos? Entenderam? Não dá para ficar aí vivendo, empurrando a vida com a barriga. Você tem que pedir sabedoria para viver os seus dias. Entenderam? Pergunta para o seu irmão, fala: você entendeu até aqui? Se você não entendeu, irmão, aproveita e pergunta para o irmão do lado. Ele tem 5 segundos para te explicar. Quantos entenderam? Levanta a mão. Então vamos continuar. Já que vocês entenderam essa diferença de tempo e o que realmente nós precisamos de sabedoria para usar o nosso tempo, eu quero então mostrar para você o que Eclesiastes diz: para todo tempo há um propósito e para todo propósito uma maneira certa de agir. E nós vamos falar a relação entre tempo, propósito e atitude, observando a vida de alguns homens e mulheres de Deus e aprendendo com eles. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel,
Não precisa abrir, eu vou falar para ir mais rápido. 1 Samuel 16. Bom, tudo bem. Vamos abrir. 1 Samuel 16, vou ler só alguns, então, versículos. Versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 11. Então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula. Olha para mim. Diga assim: mas acho que não. Foi isso que Samuel quis dizer aqui, olha. Que Jessé, quando Samuel foi perguntar para Jessé: esses filhos que você me apresentou são os únicos que você tem? Jessé disse para ele assim: tem mais um. Tá lá pastoreando as ovelhas, mas ele eu acho que não. Nas entrelinhas ficou ali um acho que não. Versículo 13. Samuel apanhou o chifre, então antes do versículo 13, né, Davi veio, e aí então dentro ali do sacrifício, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, fala aquele dia, tempo cronos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, talvez você seja esse tipo de pessoa do acho que não. Quantos de nós já fomos olhados assim? Não é? Quantos de nós ouvimos dos nossos pais: nossa, esses são seus filhos? São. Ele é bom estudar. Esse é ótimo em matemática. Aquele é ótimo. Esse aqui eu acho que não. Mãe, eu quero fazer bolo. Você pode. Mas você, filha, eu acho que não. Quantas vezes você escutou de um professor da escola: nossa, tem alunos bons aqui. Quando você levanta a mão, ele dá aquela disfarçada e nas entrelinhas fica: você, eu acho que não. Quantas vezes nós levamos esse título e começamos a aceitar isso, que eu e você somos o acho que não. Vira para o seu irmão e fala assim: você é um acho que não? Sabe aquela coisa assim? Marido casou, um mês depois da lua de mel, ele chega e fala, olha para a mulher e fala assim: gente, eu acho que não. 30 anos depois de casado, ele olha para a mulher: agora eu acho que não. Quantas mulheres já não sentiram assim, não é? Agora a mulher, às vezes casa lá, né, marido. Aí depois, né, você faz comida muito gostosa pra ele, né? E aí ele vai inflando. E aí de repente você fala assim: meu Deus, acho que não. Será que foi com esse que eu casei? Acho que não. Irmãos, tem acho que não pra tudo, tô só pra descontrair. Agora trazendo acho que não pra coisa ruim. Quantas vezes você se sentiu menosprezado, deixado de lado, deixado pra trás, porque não acreditaram em você? Quem aqui já se sentiu um acho que não? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Eu sou uma acho que não. Em vários momentos da minha vida, eu fui vista assim: mas a Renata, acho que não. Eu acho que não. Querido, muitas vezes nós somos vistos assim como acho que não. Mas eu quero dizer uma coisa: quando o tempo de Deus chega sobre o acho que não, Ele levanta o acho que não para surpreender toda uma geração. Foi isso que aconteceu com a vida de Davi. Ele era o acho que não. Os irmãos eram tudo fortão.
musculoso, grandão. Os caras foram convidados para ir pro exército, tá lá, tudo bonitão, alto. Davi era baixinho, bonito, mas baixinho, miudinho. Ele era o acho que não. E aí Deus diz assim, o homem vê as aparências, mas eu, Deus, vejo o coração. E Deus é perito em olhar o acho que não. E diz assim, sobre o muito te colocarei, porque eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que acham que são. Por isso eu não ligo de terem dito e olhado para mim, me vendo como um acho que não. Porque quando os homens olharam e me colocaram acho que não na testa, Deus derramou azeite sobre a minha cabeça. Aleluia! Então cutuca o seu irmão e fala assim, e aí, acho que não? Fala, acho que não, Deus tem coisa pra você, fala aí pra ele. Deus ama os acho que não. Talvez você não era o preferidinho da mamãe e do papai. Para com esse negócio de rejeição, acho que não. Presta atenção. Deus deixou colocarem na tua testa um grande acho que não. Para ele olhar para o teu coração e dizer, vem cá, vou derramar unção sobre a tua vida e vou te estabelecer como rei. Foi isso que Deus fez com Davi. Agora eu vou falar uma coisa pra você. A unção de Deus sobre a sua vida não é para impressionar pessoas. Deus não pega um acho que não, derrama a unção sobre ele, para agora ele mostrar para todo mundo que agora ele é o acho que sim. Isso é um erro. A unção de Deus na sua vida não é para impressionar pessoas, diga amém. Quem fez isso foi Saul. Só para, às vezes você é muito novo convertido, Saul era aquele que nós lemos no começo. Deus dizendo, eu rejeitei Saul como rei de Israel. E aí então foi ungir Davi. Por que Deus tinha rejeitado Saul? Porque Saul não reconheceu o tempo. Não entendeu o propósito e agiu precipitadamente. Como? No dia em que Samuel disse, hoje o teu reino é tirado de você, aconteceu por quê? Porque ele achou que Samuel estava atrasado. E ele precisava fazer um sacrifício, enfim, ele precisava fazer algo. E Samuel não chegava, era Samuel que tinha que fazer. Ele disse, quer saber? Samuel está atrasado. Errou tempo, errou propósito. E agiu precipitadamente, ofereceu o sacrifício. Mas quando Deus chegou e o confrontou, ao invés de se arrepender, ele estava mais preocupado em impressionar o povo. Ele disse para Samuel, me honra diante do povo. Tudo bem, meu reino vai ser, mas me honra diante do povo. E assim ele perdeu o propósito. Fala para o seu irmão, a unção de Deus sobre a sua vida não é para impressionar ninguém. Bom, o acho que não foi ungido rei de Israel. E aí? Ele saiu dali e foi sentar no trono? Quem conhece a história, fala bem alto para quem não conhece. Não. Irmão, tem gente que é tão acho que não, mas é autocomiserativo, ele gosta de ser eu acho que não. Davi, ele não se sentia assim. Colocaram isso na testa dele, mas ele não se sentia assim. Há uma grande diferença nisso. Mas quando Deus vem e unge, eu acho que não, ele acha o seguinte, agora, é agora. Eu sou o rei, então me dá o trono, é agora. E aí erra tempo e não vai alcançar propósito, porque está agindo da maneira errada. O que aconteceu com Davi? Davi foi lá para o pasto de novo. Depois da unção toda, Davi volta a fazer o quê? O que ele fazia no seu tempo Cronos. Só que agora, dentro do seu dia a dia, ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Então o seu dia a dia não era mais como antes. Então a partir desse tempo, depois dessa unção, para ser rei, ele não foi direto sentar no trono. Ele foi começar uma escola para estar preparado a ser rei de Israel. A unção o separou para isso. E ele começou a escola indo lá.
continuando no seu dia a dia, fazendo o que Deus mandava, cuidando das ovelhas. Só que aí chegou o leão e ele matou o leão. Chegou o urso e ele rasgou o urso. Matou o urso. Ele foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele voltou para o seu dia a dia, até para o Cronos, cheio da unção do Senhor, fazendo aquilo que lhe vinha a mão para fazer, não mais com as suas forças, mas reconhecendo que havia uma força operante nele. É isso que você precisa fazer com a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Não é ficar esperando. Tem gente que chega aqui, eu tenho chamado de ser pastor. Irmão, quantas vezes você já ganhou? Nenhuma. Eu quero uma igreja já de 800 membros. Irmão, vai lá para a escola, vai pastorear. Vai matar urso, vai matar leão. Vai viver o teu tempo Cronos. Vai operar no poder do Espírito, até que o próprio Deus te coloque no lugar que Ele prometeu. O problema é que o insensato não faz isso. O insensato foi ungido rei. Demorando, né? Faz um mês. Não foi isso que nós lemos em Provérbios? Mas o sábio diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu haja com sabedoria. E Davi foi assim, pastorear, matou urso, matou leão. Aí ele começou a reconhecer: epa, eu sou pequenininho, eu só acho que não. Mas tem uma força muito grande dentro de mim. É a força do Deus de Israel. Vira para o acho que não que está do seu lado e diga assim: acho que não. Tem uma força poderosa dentro de você. Fala o que você está fazendo com ela. Bom, o que mais que Davi continuou fazendo? Seu dia a dia, mas de repente, o acho que não foi chamado para ir tocar para o rei. Porque um espírito maligno estava atormentando o rei. E aí foram chamar quem? Quem? Tem um cara que toca bem. Até outro dia ele era o acho que não. Mas agora tem um cara que toca bem. Olha, quando o tempo de Deus chega, você será a surpresa da tua geração. Repete isso: quando o tempo de Deus chega, eu me levantarei como a surpresa da minha geração. Oh, aleluia. Agora olha, eu acho que não, agora diz, ele toca bem. Bem, todo mundo tocava, mas reconheciam algo espiritual nele. Porque o cara estava atormentado, era espiritual isso. Então vai lá, então Davi começava a tocar e o espírito que estava atormentando Saul saía de Saul. E aí, agora, conheciam Davi, chegou a hora de sentar no trono, certo? A palavra do Senhor diz que ele ia e voltava para a casa do seu pai. E aqui que é uma grande lição para você que quer viver dentro do tempo, atingindo o propósito da maneira correta. Você precisa de líder espiritual sobre a sua vida. Você precisa de pai espiritual falando na tua vida. E se o teu pai, mas eu fui ungido não sei o quê. Se o teu pai espiritual falar para você, vai pastar não, vai cuidar da ovelha no pasto, eu quis dizer. Isso aí que vocês entenderam. Se o teu pai espiritual falar para você, vai pastorear. Alguém intercedeu, revela para ela, Senhor. Se teu pai espiritual falar para você, vai pastorear a ovelha. Mas vai pastorear a ovelha, vai matando o urso, vai matando o leão, vai tocando para espírito maligno sair, vai fazendo o que Deus te dá para fazer com a força dele. Mas não tenta precipitar o tempo. Depois de Davi ir e voltar, o que ele continuou fazendo? Gente, que coisa mais linda. Ele continuou servindo seus irmãos. Seus irmãos estavam no exército já de Saul, né, do exército de Israel. E o pai dizia para Davi assim: Tó, leva lá para os seus irmãos pão, leite, queijo. E o que ele fazia? Pegava a trouxa da marmita. E olha lá o entregador de marmitex.
Irmão, você não quer fazer isso? Faça isso debaixo do mover de Deus. E você será aquele que quando o gigante se levantar, é você que vai pôr ele para cair. Mas quem é que pôs o gigante para cair? O rei? Não, o entregador de marmita. Eu acho que não. Foi lá, foi servir seus irmãos e escutou a afronta do filisteu contra o Deus de Israel. E aí ele começou a perguntar. E aí eu quero dizer uma coisa pra você. Todas as vezes que você começar a se mover em Deus, o diabo vai querer ficar jogando na sua cara que você é um. Aí você fala, pros homens eu sou mesmo e posso continuar. Mas pra Deus, eu sei o que Ele tem pra mim. E aí, olha o que acontece. Ele escuta, pergunta pro irmão, o irmão acha ruim. Os acham que sim. Sabe, as pessoas que se acham. Porque eu sou. Né? As pessoas que se acham, elas sempre vão se incomodar com os acham que não, que Deus estava levantando. Entendeu? Deixa Deus revelar aí. Os acham que sim, vão ficar nervosos com os acham que não. Que estão cheios de paixão, cheios de amor, cheios do fogo, cheios do Espírito Santo. E dizendo assim, ninguém vai afrontar o Deus que eu creio. Os acham que sim, começa, fala baixo. Volta lá para pastorear a ovelha. Fica quieto. E aí, não era mais ele que se movia, mas o Espírito que movia nele. Ele foi perguntando, até que ele disse, eu posso vencer. Eu vou. Aí levaram ele até Saul, o rei. Saul olhou bem e falou, rapaz, acho que não. Vira pro seu irmão de novo e fala, lá vai, eu acho que não. Você viu que o pai não acreditou, ninguém acreditava, chega na hora do rei, os irmãos não acreditam, chega na frente do rei. Desse tamanho, olha a armadura, não coube em você, ai, acho que não. Mas não tinha outro, ninguém ia. Então manda, eu acho que não, diga aleluia. Tem que enviar, eu acho que não mesmo. Ele não tem outro, se morrer, pelo menos morreu, eu acho que não. Aí foi Davi. E Davi foi sem armadura, porque a armadura é muito grande para ele, pegou 5 pedras. E olha como o diabo é astuto e quer ficar jogando na sua cara que você não acha que não, mas isso vai acabar hoje. Diga amém. Fala assim, se prepara, acho que não. Teu tempo chegou. Olha aqui o que acontece. Davi cheio do poder do Espírito Santo, com 5 pedras e uma funda na mão. Olha o gigante. E o gigante diz para ele assim, você vem comigo, ou acho que não. Você vem comigo com pedra, olha aqui, o meu tamanho, eu tô com espada. Você vem aí, você acha que vai brigar? Você acha que não, né? Eu ou ele que era cachorro? É. Você acha que eu sou um cachorro? Ele era mesmo cão chupando manga. E aí, Davi pega, ele tinha 5 pedras na mão, mas ele precisou só de uma. Porque Deus, quando age, não acha que não, ele surpreende. Com 5 pedras na mão, ele pega uma na funda e ele gira, e ele gira. Eu não sei se a testa do gigante era grande. Era, né? Proporcionalmente. Devia ser uma testa grande. Mas eu sei que uma pedra só, puf, o gigante caiu no chão. Mas eu acho que não. Ele conhece tempo. E ele conhece propósito. Só derrubar aquele gigante não era o suficiente. Precisava matá-lo. E ele vai com a própria espada do gigante. Ele decepa a cabeça dele. E eu acho que não é reconhecido como aquele que pôs Golias no chão. Cutuca outro irmão, porque aquele lá já está com o braço doendo. Cutuca o da frente e fala assim, eu acho que não. O que você está esperando para matar esse gigante? Ai, pastor, é que eu acho que eu não tenho força. Meu filho, você não tem, eu não tenho. Mas se Deus estiver em você, Ele te levanta e você coloca gigante no chão e mata ele. Bom, aí chegou a hora de ir para o trono, sim ou não? Não. Aí Davi foi liderar exércitos para Saul. Aí Saul ficou com ciúmes, começou a perseguir Davi. Davi teve que, fugir. Aí Davi foi pro deserto, viveu em cavernas. E aí começou a se juntar um novo povo. Um monte de acho.
coisa mais linda. Deus ama os acho que não, irmão. Dá um sorriso. Fala com gosto. Você nunca mais vai falar assim, eu sou rejeitada. Você vai lembrar disso e falar assim, eu sou acho que não. Mas Deus me escolheu. E Ele vai juntar do meu lado um monte de acho que não. Para eu ensiná-los que existe tempo, propósito e atitude correta para ter sucesso na vida. Davi, Deus começa a juntar a Davi um monte de homem sem caráter, enfim. E Davi começa a treinar esses homens. Mas Davi treinou um exército poderosíssimo. E diz que esse exército que Davi treinou, ele tinha cara como de leão. E eles sabiam lutar. Ele treinou tão bem que esses homens sabiam lutar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Diga, e era um monte de acho que não. Quem está me entendendo? O exército dos bons sabia lutar com uma mão só. De uma maneira geral. Mas o exército do acho que não. Aquele que Deus junta e diz, eu tenho um plano, propósito e um tempo. Vão e façam isso debaixo do tempo e do propósito da maneira certa. Eles são a surpresa da sua geração. Bom, depois nisso, nesse tempo, enquanto Davi fugia de Saul, queridos, ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Mas não o fez. Porque Davi sabia reconhecer, ou sabia a relação entre tempo, diga tempo, propósito e atitude. Ele sabia, Davi sempre respeitou a autoridade. Ele respeitava a autoridade do seu pai, dizendo, vai pastorear, vai servir o irmão, vai fazer isso. Ele respeitava a autoridade do rei. Ele sempre respeitou a autoridade. E mesmo podendo ter tirado a vida daquele que o estava perseguindo, que era o rei, ele entendeu que não era tempo e não era propósito, não era assim que iria funcionar. E Davi controlou a sua atitude. Pegou ainda um pedacinho do manto do rei para provar, olha, eu podia ter te matado, mas eu não posso. Até que Saul se suicidou. E então aí chegou o momento de Davi ser rei. Aí chegou o momento. Diga assim, tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. Mas tem que ter a atitude certa. Eu quero dizer para você, acho que não. Deus não errou em te escolher. Você precisa... Cadê seu microfone para você falar? Nós vamos fluir juntos também agora à noite. Eu escutei um glória a Deus, o povo está esperando por isso. Quem quer que a gente de vez em quando dá uma pregada? Prega junto, fala amém. De manhã o povo até aplaudiu. Eu falei, amor, tá vendo? É profecia de Deus. Nós de vez em quando vamos falar assim pra igreja junto. Vamos voltar. Marcos vai falar uma coisa muito importante pra você. Porque às vezes o estigma do acho que não. Em vez de você olhar por esse âmbito, Deus escolhe os achos que não. O diabo mostra uma outra coisa pra você. E você fica muito aquém do propósito de Deus. Na verdade, né, pela manhã, quando ela começou a pregar, eu estava meio que aleluiado e chorando, porque essa é a minha história. Né? A minha história, todas as profecias, quando a gente foi ungido, pastor lá em Tanabi, eu acredito que, acho que não. Eu acho que não. Eu não achava que não. Muitos não achavam que não. E entendendo agora mais essa parte, pela obediência de Davi, esperando o tempo mais ou menos de 13 a 15 anos para ele ser rei depois da unção, ele foi obediente. E nós somos obedientes nesse tempo todo. E nós recebíamos profecia na primeira vez que a gente foi na comunhão do MFI. O pastor, né, um americano, vinha e colocava a mão sobre nós e profetizava, né, que você vai ser grande, que o teu ministério vai ser grande, você vai ser isso, e Deus está fazendo isso. E eu sempre achava que eu era um gafanhoto e que eu não era chamado para isso. Não um pastor governo, mas talvez um pastor auxiliar. De novo a gente ia no MFI. Um vinha profetizar sobre mim e falou, por que você se vê como um gafanhoto? Eu falei, não, Deus, não é possível. Mais um falando. Mas chegou um tempo. O tempo Kairos de Deus. Nós estávamos em Araçatuba. E esse pastor, que toda vez eu esqueço o nome dele,
um moreno, alto, dos Estados Unidos também. Ele pôs a mão na minha barriga, né? Ele veio assim com a mão e falou, por que você se vê como um gafanhoto? Deus não errou com você. Eu vou te fazer grande porque eu tenho um propósito. E a partir daquele dia, irmãos, eu não aumentei a minha estatura. Mas a igreja, ela prosperou de uma tal forma, porque nós começamos a agir da maneira que Deus determinou. E o tempo dele tinha chegado. E nós, quem está aqui sabe disso, nós tivemos o ano do crescimento e nós crescemos. E quando Deus falou para mim, vai ser o ano da multiplicação, nós saímos de 20 células para 40 células. Nós multiplicamos em um ano. Então Deus, Ele é o Deus que cumpre as promessas. Mas nós não tentamos antecipar. Eu não tentei antecipar, mas eu me via como um gafanhoto. Como alguém que não era capaz. Mas Deus disse, eu não errei com você, a unção que está em você, vou te fazer grande. E assim vai ser com você. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Mas você tem que ter o tempo. Nós servimos ou não servimos? Pastor Maurício, pastor Eli está aqui. Nós servimos. O que mandou? Tirou isso quando entrou outros pastores, não vai fazer mais isso. Não fizemos mais. Agora você vai fazer isso. Agora você vai ter que abrir uma célula. Agora, inclusive essa igreja foi debaixo de obediência. Porque o pastor que é onde está na Bíblia falou, você vai ter que abrir uma célula em Fernando. Eu falei, eu não quero abrir célula, eu não quero saber disso. Ele falou, eu estou mandando, você vai ter que abrir uma célula na sua casa. E eu dou graças a Deus porque eu fui obediente. Porque eu sei que isso aqui é fruto de obediência. Essa igreja é fruto do propósito de Deus se cumprindo na nossa vida como chamado. E eu creio que Ele vai se cumprir hoje na sua vida. Se você crer ainda no final desse culto, Deus vai liberar o Kairos dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Falou amém mais alto, irmão. Eu quero. Então, para a gente passar para o próximo... Falei em línguas, quem entendeu? Pede interpretação. Para a gente passar para o próximo personagem, eu quero que você sintetize aqui o que nós entendemos sobre tempo, propósito e atitude na vida de Davi. Primeiro, ele entendia o tempo Kairos no seu tempo cronológico. E ia aproveitando cada oportunidade que Deus colocava no seu dia a dia, debaixo da orientação do seu líder. Diga amém. E a segunda coisa que eu quero que você entenda na história de Davi é que você não pode se olhar como um acho que não. Essa visão vai mudar hoje. As pessoas podem até continuar achando para a vida inteira que você é um acho que não. E aí você vai surpreendendo. Mas você tem que mudar a visão, foi o que o pastor falou. Você tem que mudar a visão aí dentro. Você não pode se achar um acho que não. Os outros podem, porque aí Deus pega o acho que não e surpreende. Mas você não, porque senão você não vai conseguir agir da maneira correta. Então vira para quem está do seu lado e diga, acho que não. O seu coração muda hoje. Olha no olho, olha nos olhos assim, fala assim, o seu coração muda hoje. Aleluia. Quero falar sobre a vida de Moisés. O que a gente pode tirar de bom e de ruim em relação a tempo, propósito e atitude? Moisés nasceu com um propósito, sim ou não? Mas quando então Deus falou para Moisés, ei, chegou o meu tempo, agora vai e liberta meu povo do Egito. Moisés falou, eu não posso. Ele falou assim, olha, eu sei o que você está pensando. Eu estou dizendo, né? Aqui, parafraseando. Eu sei, você está pensando na sua frustração. Você já tentou ou não conseguiu. Você não tem força para isso. Você não tem mesmo. Você é um outro, acho que não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aí ele começou a mostrar os milagres. Pega, né? Põe a mão e tal. E você vai ver todos os milagres, os 3 milagres lá. Provando para Moisés que Deus agiria com poder através dele. Resumidamente, a mesma coisa que Davi. Você não vai fazer, Moisés, na sua força. É na minha força. Porque agora é o tempo para este propósito. E aí Moisés vai. E vai fazer o que Deus mandou. Agora, olha como é importante a gente analisar aqui. Tendo então agora discernido tempo, propósito e atitude, para tomar a atitude correta, ele foi até Faraó. Sim ou não? E Deus avisava Moisés, você vai chegar para Faraó e você vai falar, deixa meu povo ir para me preparar uma festa no deserto. E eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas mesmo assim Moisés ia, sim ou não? Porque Deus tinha uma direção, ele estava em obediência ao seu líder, Deus, nesse caso. Só que olha como é importante, Deus disse que todo o povo, tudo, deu todas as instruções para Moisés.
Mas Faraó sempre vinha com uma proposta para desviar Moisés do propósito. Já que do tempo não podia mais ser desviado. Quantos estão comigo? Diga amém. O tempo estava certo. Faraó não ia conseguir desviar Moisés do tempo. Mas Faraó então disse, vou desviá-lo do propósito. É o seguinte, vai, mas deixa não sei o que. Vai, mas deixa não sei o que lá. Vai, deixa os animais. Mas a resposta de Moisés sempre foi não, porque ele se manteve fiel ao... Olha bem para o meu olho, eu quero dizer uma coisa para você. Para você ter sucesso na sua vida, você tem que entender a relação das três coisas, não é só o tempo. Ah, chegou o tempo. Você tem que entender o propósito, porque Satanás vai se levantar para sugerir propostas para que você saia do propósito. Então vira para o seu irmão para ficar bem gravado e diga assim, não aceite propostas que te desviem do propósito. O diabo vai querer facilitar as coisas para você. Não, irmão. Você pode pegar o caminho mais árduo e mais difícil, mas você vai fazer no tempo certo, o propósito correto, da forma certa. Diga amém. É preciso discernir o tempo. O que nós aprendemos rapidamente aqui com Moisés? Que não é na nossa força, mas é na força de Deus. Que nós não podemos antecipar o tempo. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E que a nossa frustração não pode nos barrar de entrar no tempo de Deus. Quantos entenderam essas três coisas? Diga assim, tá entendendo? Acho que não. Quantos acham que não eu tenho aqui? Não, fica com a sua mão levantada que eu quero ver quem Deus pode usar. Porque Deus só usa, acho que não. Vai ver na Bíblia. Deus só pega, acho que não. Ele vai falando, vai, que eu vou mostrar que não é pela tua força, mas é pelo meu poder. Diga aleluia! Eu quero que você aprenda um pouquinho sobre tempo, propósito e atitude com Esther. Não precisa abrir, mas eu vou falar para você. Esther quase perde o tempo e o propósito. Olha o que acontece. Esther era órfã, criada pelo seu tio Mordecai, ou Mardoqueu. Eu gosto de chamar Mordecai, sempre falo Mordecai, até esqueço como se pronuncia da outra forma. Mas Esther, criada pelo seu tio Mordecai, sem pai, em um momento do reino, o rei tira Vasti do reinado, então uma nova rainha tinha que surgir, e Mordecai instrui Esther, vai e se candidata a ser a possível escolhida rainha do rei. Vai com as virgens que estão sendo escolhidas. Ela obedeceu o seu... Obediência tem tudo a ver com sucesso na sua vida. Tem muita gente aí não virando nada. E não é porque acha que não. É porque não sabe obedecer. Aí Esther vai. E aí tem ali um ano de preparo. Esther sendo preparada, perfumada, cuidada da pele. Ok, chegou o dia de conhecer o rei. E o rei olha para Esther de uma forma especial. E escolhe então Esther para ser a rainha. Então a partir daquele dia Esther passa a ser a... Agora olha o que acontece. Esther começa a viver no palácio. Deve ser bom, sim ou não? Todas aquelas coisas lindas de rainha que a gente vê no filme, né? E tal. Esther começa a se acostumar, a se distrair com aquilo. De repente há uma ordem que todos os judeus serão mortos. Então Mordecai e o povo começa a se angustiar com isso. E Esther vê Mordecai ali, próximo ao palácio, sofrendo, e ela manda perguntar o que está acontecendo. Ele diz para ela o que está acontecendo. Ela volta uma resposta mais ou menos como coisa, eu não posso fazer nada. E Mordecai tem um papel crucial na história. Ele diz para Esther assim, ei, você é judia, você está lembrada que você é também, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, Esther. Quem sabe, você está aí distraída com as coisas do palácio, quem sabe não foi só para este tempo e para este propósito que Deus te colocou aí. Gente, aí dá um clean na cabeça de Esther. E ela então a partir dali discerne tempo, propósito e vai ter a atitude correta. Esther estava perdendo tempo de Deus. Para aquele propósito de estar ali,
Esther não ia cumprir o propósito. Esther não ia agir corretamente. Com certeza, passando este tempo, até Mordecai disse: se você não fizer nada, Deus vai enviar salvação para nós. Mas você e a tua família vai perecer. Isso é muito importante. Quando você não discerne tempo, não discerne propósito e não se move na maneira certa, quando você não se posiciona em Deus, você perece. Você não tem o sucesso que você tanto corre atrás. Queridos, Mordecai então diz para Esther: ei, volta para o foco. Quem sabe não foi com este tempo, para este tempo e com este propósito que Deus te constituiu rainha aí. E a Esther disse: mas não acho que é mesmo isso aí? Porque Esther era uma outra... Não é, gente? Ela não teve mãe para ensinar as coisas de mulher para ela. Criada pelo tio. Sem conforto, sem muita coisa. Mas Deus pegou o acho que não. E levou e constituiu rainha. Mas com um propósito para um tempo determinado. Não se distraia não, querido. Aonde Deus te colocou, Ele tem tempo e propósito para que você haja da maneira certa. Talvez você está distraído aí com as coisas boas da sua vida, porque Deus tem te prosperado tanto. E eu quero dizer como Mordecai para você hoje: quem sabe não foi só para um tempo e um propósito certo. E se você não agir da maneira certa neste momento, Deus te tira dali. É tão importante discernir a relação entre tempo, propósito e atitude, porque disso depende o nosso sucesso. Esther, distraída com as coisas, com os prazeres do palácio, quase perde o tempo e o propósito. Mas Mordecai a orientou, e o Espírito do Senhor está te orientando hoje. Ele está dizendo: ei, você mulher, que fala assim que você é do lar, eu cuido da casa. Quem sabe Deus não te colocou e não te deu este lar, não te colocou como mãe e mulher deste marido e deste filho, com o único propósito de levá-los à salvação. Você acha que é pouco? Talvez você está aí, quase desistindo de um filho, querendo largar do marido. Eu quero dizer para você: quem sabe Deus não te escolheu para te colocar dentro dessa família com o propósito de falar e anunciar o reino ao teu esposo e aos teus filhos. Haja da maneira certa, porque o tempo Kairos de Deus há de se cumprir. Mas às vezes a gente começa a se distrair e a gente para de entender que Deus tem propósito. Diga: Deus tem propósito. Será que nós não estamos mesmo distraídos? Eu quero chamar a sua atenção para um ponto bem forte da história de Esther. A história de Esther conta que o povo de Deus estava sendo jurado de morte. Era um tempo de visitação de Deus ali para fazer algo diferente. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está se levantando na nossa nação. Quantos conseguem perceber o tempo Kairos de Deus sobre a nossa nação? E Deus está se levantando nesta cidade de uma maneira muito especial. Quantos conseguem perceber isso? E é óbvio que Deus deve estar se levantando na sua vida, na sua família, com tempos. Mas será que nós não estamos distraídos, agora falando a nível de nação e de sociedade? Será que nós não estamos nos distraindo com as coisas dessa vida cronológica, distraindo com coisas fúteis, distraindo com os prazeres deste mundo e nos esquecendo do tempo que Deus está gerando, de agirmos corretamente pelo propósito que Ele quer agora? Abra sua Bíblia, essa é uma palavra profética que eu quero encaixar aqui para você. Romanos 13. Porque talvez quando eu falei de Esther, você pensou aí no seu coração: Deus não me colocou em nenhum lugar de relevante, nenhum lugar de preeminência.
Eu quero dizer, Deus te colocou como rei e sacerdote dele nessa terra. Você está procurando o seu lugar, o seu trono, olha assim. Deus te fez rei e sacerdote, embaixador dele nessa terra. Você quer lugar mais relevante que esse? Quantos entendem isso? Agora, nossa, Deus está trazendo algo aqui no meu coração. Eu quero dizer para você, rei, rainha de Deus, embaixador do reino. Você está distraído com as coisas desse mundo. Está perdendo o tempo que Deus está gerando e o propósito que Ele está gerando esse tempo. E talvez não está agindo da forma certa. Eu quero mostrar para você. Romanos 13, verso 11. Diz assim, 11, 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vocês vivem. Chegou a hora, diga tempo, cronos. Então, olha, compreendendo o tempo kairos, compreendendo o tempo que vocês vivem, chegou a hora de vocês se despertarem do sono. Dá uma parada aqui, olha para mim. Lembra que no começo nós lemos um texto e eu digo, guarda a palavra sono? Nós estávamos falando sobre como quem age. Isso. O insensato vive como quem dorme. Agora eu pergunto para você, rei, embaixador, sacerdote do reino. Esther, está distraída? Compreendendo o tempo em que você vive, chegou a hora de parar de agir como insensato. Acorde do seu sono. Versículo 12. A noite está se acabando. Portanto, deixem de lado as obras das trevas e revistam-se da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Filipenses 2. Bom, ele vai dizer assim, Filipenses 2, que ele vai dizer, brilhem, abre lá, Filipenses. Filipenses 2, de 12 a 15. Diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, muito porém agora na minha ausência, porém, coloquem a vossa salvação em ação, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua tudo em todos, tanto querer como realizar, de acordo com a vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se, presta atenção, puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo. Ei, Esther, você está distraída com as coisas desse mundo, agindo com insensatez. Eu quero te acordar do sono hoje e dizer, Deus está chamando você para que neste tempo, aonde toda uma geração tem sido atacada pelo diabo, na sua identidade, homens e mulheres sendo atacados na sua identidade, a identidade que Deus os fez, homem e mulher os criou. Toda uma geração de pequenos sendo atacados nessa identidade. Toda uma geração de adolescentes sendo atacados para que se viciem, comecem a se prostituir, comecem a ter relações sexuais. E assim as doenças vão aumentando, a ira de Deus vai chegando, enquanto o diabo se programou para matar toda uma geração. O que eu, Esther, e você, Esther, estamos fazendo no meio dessa geração pervertida? Compreendendo o tempo em que vivemos, desperte-se do seu sono. Coloque a sua salvação em ação. Isto é, para de só ficar falando que é cristão e viva como cristão. Viver como cristão é deixar que Cristo viva através de você.
como cristão não é agir como cristão quando convém ou quando não convém. Viver como cristão é dizer: Cristo vive em mim. Se Ele faz, eu faço. Se Ele fala, eu falo. Se Ele não fala, eu não falo. É ir e agir. Brilhem a vossa luz diante dos homens. Esther, você precisa dizer, eu e você precisamos discernir este tempo de Deus na nossa nação. E eu vou dizer como Mordecai disse, talvez você está aí falando: eu não tenho filho pequeno, meus filhos já estão tudo casados. Eu quero dizer para você, Deus vai enviar livramento para uma geração, mas a tua vida, Deus vai pedir conta. Se desperte do sono. Ame uma geração. Ame uma sociedade que está em pura decadência. E diga: eu sou a luz que preciso brilhar nas trevas. Eu sou o rei, embaixador, sacerdote real. Eu preciso fazer algo. Porque é tempo. Porque é o propósito de Deus para todo cristão. E porque este é o momento em que Deus está colocando, nós precisamos agir da maneira certa. Vira para o acho que não, que está do seu lado, e diga assim para ele: acorde do seu sono. Coloque sua salvação em ação. E brilhe. Diga: brilhe. A luz de Deus neste mundo. Agora olha para mim. Deus vai cobrar de mim e de você. Foi isso que Mordecai disse para Esther. E é essa lição que nós temos que tirar de relação entre tempo, propósito e atitude na vida de Esther. Ela quase perdeu o tempo, quase se esqueceu do propósito, mas ela foi sensível ao ouvir a voz do seu líder dizendo: foi para este tempo e para este propósito que Deus te colocou aí. Quantos querem se levantar nessa geração? Eu quero que você ore um minutinho, feche seu olho com a sua mão levantada para sentir o peso. Abra sua boca e ore. Ore com paixão. Coloque a sua salvação em ação na sua oração agora. Deixa Deus trazer para você, Esther, o peso que está no coração de Deus. Existe uma geração precisando que você e eu acordemos do nosso sono. Existe uma geração precisando que eu e você comecemos a agir como cristãos de verdade. Cristo vivendo em nós e através de nós. Existe toda uma geração precisando que eu e você brilhemos a luz de Cristo. Deus nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos essa sabedoria. Em nome de Jesus, diga amém. Quando entenderam a história de Davi, os propósitos, relação tempo, propósito e atitude, diga amém. Quando entenderam na história de Moisés o que tiramos de tempo, propósito e atitude, diga amém. Quando entenderam na história de Esther, para o nosso dia a dia de hoje, a relação tempo, propósito e atitude, diga amém. Então eu quero ir para a última. Fala para o acho que não, que está do seu lado, diga: se prepara. Eu quero falar sobre Jesus e Lázaro na história de Lázaro. Todos nós sabemos, ou a maioria sabe, que Lázaro adoeceu. E as suas irmãs mandaram avisar Jesus, que era muito amigo dessa família, que Lázaro estava muito doente. E quando a notícia chegou para Jesus, Jesus virou e disse assim: essa doença não é para morte, mas para que Deus seja glorificado. Ele deu um propósito para aquilo, sim ou não? Então, o propósito estava estabelecido, qual era? Para a glória de Deus, não para a morte, para a glória de Deus. Propósito estabelecido. Ok, e Jesus ficou ali, curando um, curando o outro. E demorou 4 dias para chegar
Depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, Jesus chegou. E aí diz assim, chegou atrasado. Não, não chegou atrasado. Este era o tempo para o propósito que Deus fosse glorificado. Sabe qual é o problema aqui que nós devemos aprender? É que muitas vezes nós não entendemos que o tempo Cronos não limita o Kairos de Deus. Você não entendeu? Você pode ter morrido. Se Deus chegar com o tempo dele, ele te ressuscita. Eu quero dizer que Deus não depende do dia, da hora, do tempo. Se você está com 10 anos, com 30 ou com 70, se o tempo de Deus chegar para a tua vida, ele te sai para fora e você vai andar com ele. O tempo Cronos não limita o Kairos de Deus, mas nós achamos que sim. Há quantos anos você tem orado por algo e você está achando que Deus está atrasado? Deus não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo se eu não conseguir emprego até semana que vem. Não dá mais tempo e você começa a apavorar. E eu quero dizer uma coisa. O que nós temos que aprender na história de Lázaro é que Deus age com o tempo dele, na maneira dele, para a glória de Deus. E você não pode apressá-lo com o seu desespero. Você tem que esperá-lo com a sua fé. Na história de Lázaro, Deus estava ali indo promover um milagre, sim ou não? Mas para um tempo de milagre, o modo de agir não é desespero. Vira para o seu irmão, é fé. Fala assim, para um tempo de milagres, a resposta certa é fé. Agora olha para mim. Gente, é tão fácil entender isso e tem gente perdendo milagre, porque não age da forma correta. Quando Deus estabeleceu o propósito, você fica firme. Ele estabeleceu, tem propósito, tem, fica firme, espera. Vai gerando as fé. Deus está atrasando, Deus não atrasa. Ele tem o tempo até que aquilo se torne realmente impossível, porque senão não é milagre. Enquanto Abraão poderia ser pai, ele não foi. Sara já era estéril, mas enquanto ela ainda menstruava, ela não foi. Quando o negócio ficou literalmente aí Deus disse, chegou o tempo agora. Por quê? Porque agora é tempo de milagre. Enquanto há possibilidade, o milagre não é tão reconhecido. Mas quando o impossível se instaura, se estabelece, então Deus diz, vai ficar muito óbvio que só Deus poderia ter feito isso. Só Deus poderia ter dito ao homem, depois de morto de 4 dias, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu do túmulo. Uau! Mas precisou, aparentemente, de um atraso no Cronos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa história? Deus não está atrasado na sua história. Quantos entendem? Diga amém. Deus não está atrasado na sua história. Ele tem um tempo que ele já determinou. E ele está esperando o impossível se instaurar mesmo. E a sua maneira certa de agir não é desespero, não é murmuração. A maneira certa é... Vira para o seu irmão, acho que não. Diga assim, acho que não. Se Deus tiver milagres para fazer na tua vida, se prepara para agir com fé. Quero que você feche seus olhos. Chamar o ministério aqui na frente. Queridos, eu sei que há um desejo no seu coração, porque isso é natural do ser humano, de ser um sucesso na vida. Mas o seu sucesso, sua prosperidade, depende de você entender a relação entre tempo, propósito e atitude. E talvez
Você entendendo todas essas histórias que nós falamos e tiramos conceitos, eu quero dizer para você que leva o estigma do acho que não. Que esse negócio do acho que não pesa tanto sobre a sua vida. Que te impede de crer que Deus pode usar você. Que Deus escolheu você e tem propósito. Se você é um acho que não e precisa se livrar desse estigma, olhar para você de uma forma diferente, eu quero que você se levante do seu lugar agora e venha aqui para frente. Agora. Todos de olhos fechados. Deus vai derramar uma unção sobre os achos que não. Uma unção que vai te capacitar. Lembre-se que há tempo, propósito e atitude. E a atitude correta, quando Deus fala com você, é obedecer. Talvez você esteja frustrado. Agora eu estou falando com você que ainda está sentado. E com você que está vindo. Preste bem atenção, o teclado bem baixinho por enquanto. Talvez você seja aquele que é frustrado. Porque já tentou dirigir uma célula. Já tentou fazer algo em Deus e se decepcionou, se frustrou. Agora eu estou dizendo para você, vem aqui que Deus vai dizer para você que Ele começa uma escola na sua vida. E vai chegar o tempo em que Ele vai te levantar para ser exatamente aquilo que você entende que Deus te levantou para ser. Eu não quero ninguém nos corredores. Então eu quero que você se espalhe aqui. Por favor, não vá parando no corredor. A pessoa que está lá atrás gostaria de chegar, mas ela não vai passar em cima de você. Talvez você precisa vir aqui na frente. Porque precisa acordar do seu sono de insensatez. E precisa decidir hoje brilhar a luz de Cristo aonde quer que Ele te coloque. Então você também pode vir aqui. Enfim, se você está aqui e precisa hoje clamar com sabedoria, dizendo: Deus, eu preciso discernir tempo, propósito e atitude. Ajuda-me, unja-me nessa noite para isso. Você que está aqui na frente pode começar a orar. Pode começar a orar.